Capítulo 7. Todos me odeiam, com exceção do cavalo. O mínimo que o oráculo podia ter feito era andar de volta para o sótão sozinho. Em vez disso, Grover e eu fomos eleitos para carregá-lo. Não imaginei que estivéssemos sido escolhidos por sermos os mais populares. Cuidado com a cabeça dela, advertiu Grover quando subimos as escadas, mas era tarde demais. Bang! Bati sua cabeça mumificada de encontro à moldura do alçapão, provocando uma chuva de poeira. Ah, cara, apoiei-me no chão, procurando possíveis danos. Será que quebrei alguma coisa? Não sei dizer, admitiu Grover. Nós a erguemos e acomodamos seu banco de 3 pés, ambos bufando e suando. Quem diria imaginar que uma múmia podia pesar tanto? Supôs que ela não falaria comigo, e estava certo. Fiquei aliviado quando finalmente saímos de lá e fechamos a porta do sótão. Bem, disse Grover, isso foi desagradável. Eu sabia que ele estava tentando dar um tom leve às coisas em considerações a mim, mas ainda assim eu me sentia totalmente para baixo. O acampamento todo estava furioso comigo por perder o jogo para as caçadoras e ainda havia a nova profecia do oráculo. Era como se o espírito de Delfos tivesse saído de um caminho para me excluir. Ele havia ignorado minha pergunta e caminhando quase 1 quilômetro para falar com Zoe, e não disserá nada. Não derá nem mesmo uma pista sobre Annabeth. O que Kiron vai fazer? Perguntei a Grover. Quiserá eu saber? Pela janela do segundo andar, ele olhou pensativo para as colinas onduladas cobertas de neve. Queria estar lá fora, procurando por Annabeth. Ele teve alguma dificuldade em se concentrar em mim, então corou. Ah, certo, isso também é claro. Por quê? Perguntei. Em que você estava pensando? Ele bateu os cascos inquietos. Em algo que o Manticore disse sobre a grande comoção. Não posso deixar de me perguntar se todas aquelas forças antigas estiverem despertando, talvez. Quem sabe em todas sejam do mal. Você se refere a pá? Eu me senti um pouco egoísta, pois havia esquecido totalmente a ambição da vida de Grover. O deus da natureza estava desaparecido havia 2000 anos. Dizia-se que tinha morrido, mas os sátiros não acreditavam nisso e estavam determinados a encontrá-lo. Haviam procurado em vão por séculos e Grover estava convencido de que seria ele a obter sucesso. Esse ano, com Kiron colocando todos os sátiros em operação de emergência para encontrar meio-sangues, Grover não conseguirá dar prosseguimento à sua busca. Ele devia estar ficando louco com isso. Deixei a pista esfriar, disse ele. Eu me sinto inquieto, como se estivesse deixando algo muito importante escapar. Ele está lá fora, em algum lugar, posso sentir isso. Eu não sabia o que dizer. Queria incentivá-lo, mas não via como. Meu otimismo havia sido esmagado na neve, lá no bosque, junto às nossas esperanças de vencer na captura da bandeira. Antes que eu pudesse responder, Thalia subiu pesadamente os degraus. Oficialmente, ela não estava falando comigo, mas olhou para Grover e disse: Diga a Percy para descer. Por quê? Perguntei. Ele disse alguma coisa. Thalia perguntou a Grover. Perguntou por quê. Dionísio está convocando um conselho com os líderes dos chalés para discutir a profecia, disse ela. Infelizmente, isso inclui Percy. O conselho se reuniu em torno de uma mesa de ping-pong na sala de recreação. Dionísio agitava a mão e fornecia os lanches queijo cremoso, biscoito e várias garrafas de vinho tinto. Então Quiro lembrou-se de que o vinho ia contra suas restrições e que a maioria de nós era menor de idade. O Sr. D suspirou, estalando os dedos, transformou o vinho em Coca Diet, que ninguém tampouco bebeu. O Sr. D e Quiro, com a cadeira de rodas, sentavam-se numa das extremidades da mesa. Zoe e Bianca de Ângelo, que havia se tornado uma espécie de assistente pessoal de Zoe, assumiram a outra ponta. Thalia, Grove e eu nos sentamos à direita e os outros membros do conselho. Beckdorf, Silena, Backelward e os irmãos Stowe à esquerda. Os filhos de Ares também deviam ter mandado um representante, mas todas haviam quebrado alguma parte do corpo, acidentalmente, durante a captura da bandeira. Como cortesia das caçadoras, estavam descansando na enfermaria. Zoe deu início à reunião num tom categórico. Isso é inútil. Queijo cremoso, arquejou Grover, e começou a pegar biscoitos e bolas de ping-pong e a cobri-los com queijo.
Não há tempo para a conversa, continuou Zoe. Nossa deusa precisa de nós. As caçadoras devem partir imediatamente. Para onde? Perguntou Kiro. Para o oeste, respondeu Bianca. Fiquei impressionado quanto ela estava diferente após apenas alguns dias com as caçadoras. Seu cabelo escuro agora estava entrançado como o de Zoe, de modo que dava para ver com clareza o seu rosto. Tinha sardas salpicadas no nariz e os olhos escuros lembravam vagamente alguém famoso, mas eu não conseguia distinguir quem. Ela parecia estar se exercitando, a sua pele brilhava levemente, como a das outras caçadoras, como se viesse se banhando em luar líquido. Você ouviu a profecia? A oeste, 5 buscarão a deusa, a recorrentada. Poderíamos reunir 5 caçadoras e partir. Isso, concordou Zou. Artemis está sendo mantida como um refém. Devemos encontrá-la e libertá-la. Está se esquecendo de algo como sempre, observou Thalia. Campistas e caçadoras juntos brilham. Devemos fazer isso juntos. Não, disse Zoe. As caçadoras não precisam de vossa ajuda. Sua, grunhiu Thalia. Ninguém diz vossa há uns 300 anos. Zoe acompanha os tempos. Zoe hesitou como se estivesse tentando dizer a palavra corretamente. Zua, não precisamos de sua ajuda. Thalia revirou os olhos. Esqueça. Receio que a profecia diga que vocês precisam sim de nossa ajuda. Disse Kiron. Os campistas e as caçadoras devem cooperar entre si. Será, refletiu o Sr. D, girando a sua coca diet sobre o nariz como se tivesse um fino buquê. Um se perderá, um irá, disse parece bastante grave, não é? E se falharem, por que tentam cooperar? O Sr. D, suspirou Kiron. Com todo respeito, de que lado o senhor está? Dionísio ergueu as sobrancelhas. Desculpe-me, meu querido centauro. Só estava tentando ajudar. Devemos trabalhar juntos, disse Thalia. E insiste, tão pouco a mim isso agrada? Zoe, mas você conhece as profecias? Quer lutar contra uma? Zoe fez uma careta, mas dava para ver que Thalia havia marcado um ponto. Não devemos nos demorar, advertiu Kiron. Hoje é domingo. Na próxima sexta-feira, 21 de dezembro, é solstício de inverno. Ah, que alegria, murmurou Dioniso. Mais uma tediosa reunião anual. Artemis tem de estar presente no solstício, disse Zoe. Ela tem sido uma das ativas nas discussões do Conselho para definir uma ação contra os lacraios de Cronos. Se estiver ausente, os deuses não decidirão nada. Vamos perder mais um ano de preparativos para a guerra. Você está sugerindo que os deuses têm problemas para agir em conjunto, minha jovem? Perguntou Dionísio. Sim, senhor Dionísio. O senhor D assentiu. Só estava confirmando. Tem razão, é claro, prossigam. Eu devo concordar com Zoe, disse Quiro. A presença de Artemis no Conselho do Inverno é crucial. Temos apenas uma semana para encontrá-la. É possível, o que é mais importante, localizar o monstro que ela estava caçando. Agora precisamos decidir quem irá nessa busca. 3 e 2, disse eu. Todos olharam para mim. Thalia até se esqueceu de me ignorar. Devemos ser 5, disse eu, acanhado. 3 caçadoras, 2 acampamentos, meio sangue, isso é mais do que justo. Thalia e Zoe trocaram olhares. É, disse Thalia, faz sentido. Zoe grunhiu. Eu preferia levar todas as caçadoras, vamos precisar de forças dos números. Vocês vão refazer o caminho da deusa? Lembrou-lhe Quiron, movendo-se com rapidez. Não há dúvida de que Artemis rastreou o cheiro desse monstro raro, qualquer que seja ele. À medida que seguia para o oeste, vocês terão a fazer o mesmo. A profecia foi clara. A desgraça do Olimpo aponta a trilha. O que sua senhora diria? Muitas caçadoras interferem no cheiro. O melhor é um grupo pequeno. Zoe pegou uma raquete de ping-pong e a estudou como se estivesse tentando se decidir em quem bateria primeiro. Nesse monstro, a desgraça do Olimpo, eu o venho caçando ao lado da senhora Artemis há muitos anos. No entanto, não tenho a menor ideia de como deve ser essa besta. Todos olharam para Dionísio, creio que porque ele era o único Deus presente e supõe que os deuses sabiam das coisas, ele folheava uma revista sobre vinhos, mas quando todos ficaram em silêncio, ele ergueu os olhos. Bem, não olhem para mim, sou um deus jovem, lembram? Eu não faço um inventário de todos aqueles velhos monstros e titãs empoeirados. Eles são um péssimo tema de conversa nas festas. Kiron, disse eu, você não tem nenhuma ideia em relação ao monstro? Kiro franziu os lábios. Tenho várias ideias, nenhuma delas boa. E nenhuma delas faz sentido, Tifon.
Por exemplo, caberia nessa descrição, ela era verdadeiramente uma desgraça do Olimpo, ou o monstro marinho quieto, mas de qualquer um desses dois estivesse se agitando, nós saberíamos. São monstros marinhos do tamanho de arranha-céus. Seu pai Poseidon já teria soado o alarme. Receio que o monstro em questão seja mais esquivo, talvez até mais poderoso. É um grande perigo que vocês vão enfrentar, disse Connor Stowe. Eu gostaria de maneira como ele dizia, vocês e não nós. Ao que parece, pelo menos 2 dos 5 vão morrer. Um se perderá na terra ressecada, recitou Beckendorf. Se você fosse, ficaria mais longe do deserto? Houve um murmúrio de concordância. E a maldição do Titã um deve sustentar, disse Selena. O que isso pode significar? Vi Kiro e Zoro trocarem um olhar de nervosismo, mas o que quer estivessem pensando, guardaram para si mesmos. E pela mão do pai, um irá expirar, disse Grover entre mordidas de cheetos e bolas de ping-pong. Como isso é possível? Quem seria morto pelo pai? Fez-se um silêncio pesado em torno da mesa. Olhei para Thalia e me perguntei se ela estaria pensando no mesmo que eu. Havia alguns anos. Quiro receberá uma profecia sobre o próximo filho dos três grandes, Zeus, Poseidon ou Hades, que fizerá 16 anos. Supostamente, esse adolescente tomará uma decisão que irá salvar ou destruir os deuses para sempre. Por causa disso, os três grandes fizeram um juramento depois da Segunda Guerra Mundial de não ter mais filhos. Apesar disso, Thalia e eu havíamos nascido e agora ambos nos aproximamos da idade de 16 anos. Lembrei-me de uma conversa que tivera no ano anterior com Annabeth. Eu havia lhe perguntado por que, se eu era tão potencialmente perigoso, os deuses simplesmente não me matavam. Alguns dos deuses gostariam de matar você, dissera ela, mas temem ofender Poseidon. Será que um pai olimpiano podia voltar-se contra o filho meio sangue? Será que às vezes era mais fácil simplesmente deixá-lo morrer? Se havia meio-sangues que precisavam se preocupar com isso, esses eram Thalia e eu. Perguntei-me se afinal não deveriam ter enviado a Poseidon aquela gravata com estampa de colchas como presente dos pais. Vai haver mortes, concluiu Quiro. Disse nós sabemos. Ah, que bom, disse Dionísio. Todos olharam para ele. Ele ergueu os olhos inocentemente das páginas da revista Wine Connoisseur. Ah, o interesse pela Pinot Noir está voltando. Está preste atenção ao que digo. Percy tem razão, disse Selena. Dois campistas devem ir. Ah, entendo, disse Zoe sarcástica. Eu suponho que vos queria apresentar como voluntária. Selena enrubesceu. Eu não vou a lugar nenhum com as caçadoras. Não olhem para mim. Uma filha de Afrodite não quer que olhem para ela, zombou Zoe. O que sua mãe diria? Selena começou a se erguer da cadeira, mas o irmão Stu se puxaram de volta. Voz ainda maior. Ele não falava muito, mas quando o fazia, as pessoas costumavam ouvi-lo. Vamos começar com as caçadoras. Quais de vocês irão? 3. Zoe se pôs de pé. Eu vou, evidentemente, e vou levar Phoebe. É a nossa melhor rastreadora. A grandona que gosta de bater na cabeça das pessoas? Perguntou Travis. Estou. Com cuidado. Zoe assentiu. Aquela que botou as flechas no meu capacete? Acrescentou Connor. É, replicou Zoe bruscamente. Por quê? Ah, por nada, respondeu Travis. É só que temos uma camiseta para ela da loja do acampamento. Ele ergueu uma grande camiseta prateada que dizia Artemis, deusa da lua, tour de caça outono de 2002, com uma imensa lista de parques nacionais e coisas desse tipo embaixo. Trata-se de uma peça de colecionador. Ela estava admirando o que dar a ela. Eu sabia que os estos estavam tramando alguma coisa, sempre estavam, mas achando que Zoe não os conhecia tão bem quanto eu. Ela limitou-se a dar um suspiro e pegou a camiseta. Como estava dizendo, vou levar Phoebe, e quando quero que Bianca vá. Bianca pareceu atordoada. Eu, mas sou tão inexperiente, eu não seria de nenhuma utilidade. Iris, vos sair bem, insistiu Zoe. Não existe maneira melhor de se pôr à prova. Bianca fechou a porta. Lamentei um pouco por ela.
Lembrei-me de minha primeira missão aos 12 anos. Eu me senti totalmente despreparado, um pouco honrado, talvez, mas muito ressentido e assustado. Imaginei que as mesmas coisas estivessem passando pela cabeça de Bianca nesse momento. E quanto aos campistas, perguntou Kiro. Nossos olhos se encontraram, mas eu não sabia o que ela estava pensando. Groover, se eu ergueu tão rápido que esbarrou na mesa de ping-pong. Ele espanou no colo migalhas de biscoito de bolas de ping-pong. Qualquer coisa para ajudar, Artemis. Zoe franziu a testa. Acredito que não, sátiro. Vós não sois nem mesmo um meio-sangue, mas é um campista, interveio Thalia. E ele domina os sentidos de um sátiro e mágica da floresta. Você ainda deve saber tocar uma canção do rastreador. Grover, certamente que sim. Zoe hesitou. Eu não sabia o que era uma canção de rastreador, mas aparentemente Zoe havia como uma boa coisa. Muito bem, concordou Zoe. O segundo campista. Eu irei. Thalia se pôs de pé e olhou à sua volta, desafiando qualquer um a questioná-la. Ora, muito bem, talvez minhas habilidades em matemática não fossem as melhores, mas de repente ocorreu-me que havíamos alcançado o número 5 e eu não estava no grupo. Ei, espera um pouco, intervim. Eu também quero ir. Thalia não disse nada. Kiro ainda estava me estudando os olhos tristes. Ah, disse Grover, subitamente ciente do problema. Ora, é? Eu esqueci. Percy tem de ir. Não tive a intenção de. Eu fico. Percy deve ir no meu lugar. Ele não pode, disse Zoe. É um garoto. As caçadoras não vão viajar com um garoto. Vocês vieram comigo até aqui. Lembrei-me de. Aquilo foi uma emergência rápida e foi ordenada pela deusa. Eu não vou atravessar o país e lutar contra muitos perigosos na companhia de um garoto. E quanto a Groove, perguntei. Zoe sacudiu a cabeça. Ele não conta, é um sátiro. Tecnicamente, não é um garoto. Ei, protestou Grover. Eu tenho de ir, afirmei. Preciso fazer parte dessa busca. Por quê? Perguntou Zoe. Por causa de uma amiga, Annabeth. Eu me senti corar. Odiei o fato de estarem todos olhando para mim. Não, quer dizer em parte, mas eu sinto que devo ir. Ninguém saiu da minha defesa. O Sr. D parecia entediado, ainda lendo sua revista Selena. Os irmãos Stu e Beckendorf olharam para a mesa. Bianca me lançou um olhar de pena. Não, disse Zoe impassível. Eu insisto nesse ponto. Leve um sátiro se for preciso, mas não um herói do sexo masculino. Quiro suspirou. A busca é por Artemis. As caçadoras devem poder aprovar seus companheiros. Meus ouvidos zumbiram quando me senti. Sabia que Grover e algum dos outros me olharam subitamente, mas eu não podia encará-los. Simplesmente deixei-me ficar ali sentado enquanto Quiro concluía o conselho. Que seja assim, disse ele. Taria e Grover acompanharam Zoe, Bianca e Phoebe. Vocês devem partir à primeira luz da manhã e que os deuses, ele olhou para Dionísio, o presente incluído, esperamos esteja com vocês. Eu não pareci para o jantar naquela noite, o que foi um erro, pois Kiron e Grover vieram à minha procura. Percy, eu sinto muito, disse Grover, sentando-se ao meu lado do beliche. Eu não sabia que eras, que você, sinceramente. Ele começou a fungar e eu deduzi que não me animasse, ele ou começaria a balir ou a mastigar meu colchão. Ele costuma comer objetos domésticos, sempre que fica aborrecido. Está tudo bem, menti. É sério, está tudo certo. O lábio inferior de Grover temia. Eu nem pensei, estava tão concentrado em ajudar Artemis, mas eu prometo que vou procurar Annabeth por toda parte. Se puder encontrá-la, encontrarei. Assenti e tentei ignorar a grande cratera que se abria em meu peito. Grover, disse Kiron, você me permitiria de uma palavrinha com a Percy? Claro que fungou ele. Kiron respondeu. Ah, disse Grover, você quis dizer sozinho? É claro, Kiron. Ele me olhou infeliz. Vê, ninguém precisa de um bode. Ele saiu trotando do quarto, assoando o nariz na manga da roupa. Kiron suspirou e ajoelhou-se em suas patas esquenas. Percy, eu não tenho a pretensão de compreender profecias. Sim, disse eu.
Bem, talvez seja porque elas não fazem sentido. Kiron olhou para a fonte da água salgada que gorgolejava no canto do quarto. A Thalia não seria minha primeira escolha para ir nessa busca. Ela é impetuosa demais. Age sem pensar. É muito segura de si. Você teria me escolhido? Sinceramente não, disse ele. Você e Thalia são muito parecidos. Muito obrigado. Ele sorriu. A diferença é que você é menos seguro de si do que ela. Isso pode ser bom ou mal. Mas uma coisa posso dizer: vocês dois juntos representariam um perigo. Nós poderíamos contorná-lo, do mesmo jeito que contornou no riacho esta noite. Não respondi. Ele havia me pegado. Talvez seja melhor assim, ponderou Quilo. Você pode ir para casa passar os feriados com sua mãe. Se precisarmos de você, temos como chamá-lo. É, disse eu, talvez. Puxei contra a corrente do bolso e a coloquei sobre a mesa da cabeceira. Não parecia que eu fosse usá-la tão cedo para outra coisa, que não escrever cartões de Natal. Quando viu a caneta, Kiron fez uma careta. Não é de estranhar que Zoe não o queria por perto, suponho. Não enquanto carrega essa arma específica. Não entendi o que Kiron quis dizer. Então lembrei-me de algo que ele dissera fazia muito tempo. Quando me der a espada mágica, ela tem uma história longa e trágica sobre a qual não precisamos falar. Eu queria perguntar sobre isso, mas ele tirou um dracma de ouro de seu alforje e atirou para mim. Telefone para sua mãe, Percy. Diga a ela que estarei indo para casa de manhã. E se quer saber, eu quase me apresentei como voluntário para essa busca. Eu teria ido não fosse meu último verso. E pela mão do Pai, um irá inspirar, claro. Eu não precisava perguntar, sabia que o pai de Quiro era Cronos, o maléfico senhor dos titãs. O verso faria sentido perfeitamente se Quiro participasse da busca. Cronos não ligava para ninguém, nem para os próprios filhos. Quirón, disse eu, você sabe a maldição de Titã? Essa não sabe. O rosto dele tornou-se sombrio. Ele fez uma garra sobre o coração e a afastou. Um gesto antigo para precaver-se contra o mal. Vamos torcer para que a profecia não signifique o que eu penso. Agora, boa noite, Percy. Sua vez chegará. Estou convencido disso. Não precisa se apressar. Ele disse sua vez da mesma forma que as pessoas falam quando querem dizer sua morte. Não sei se Giron teve essa intenção, mas a expressão em seus olhos me fez ter medo de perguntar. Fiquei de pé diante da fonte da água do mar, esfregando a moeda de Quiro em minha mão e tentando imaginar o que dizer à minha mãe. Eu realmente não estava a fim de ter mais um adulto me dizendo que não fazer nada era o melhor que eu podia fazer. Não imaginei que minha mãe merecesse ficar informada. Por fim, respirei fundo e atirei a moeda na fonte. Oh, deusa, aceitei minha oferenda. A névoa tremeluziu a luz vinda do banheiro. Era suficiente para criar uma tênue arco-íris. Mostre Sally Jackson, eu disse. Upper East Side, Manhattan. E no meio da névoa apareceu uma cena que eu não esperava. Minha mãe estava sentada à mesa da nossa cozinha com um cara. Eles estavam rindo histericamente. Minha mãe contraiu os lábios. Estou dizendo que você está ficando muito grande para eu lhe dizer o que fazer. Estou dizendo que estarei do seu lado, mesmo que o que você decidir seja perigoso. Não posso acreditar que eu esteja dizendo isso. Mãe, a descarga soou no banheiro de nosso apartamento. Não tenho muito tempo, disse mamãe. Percy, qualquer que seja a decisão que tome, eu amo você. E eu sei que fará o que for melhor para Annabeth. Como você pode ter certeza? Porque ela faria o mesmo por você. E com isso, minha mãe agitou a mão na névoa e a conexão se dissolveu, deixando-me com a imagem final de seu amigo, o Sr. Balofesse, sorrindo para ela. Não me lembro de ter adormecido, mas me lembro do sonho. Eu estava de volta àquela caverna árida, o teto baixo e pesado sobre mim. Annabeth encontrava-se ajoelhada sobre o peso de uma massa escura que parecia uma pilha de rochas. Estava cansada demais até para gritar. Suas pernas tremiam. Eu sabia que a qualquer segundo suas forças se esgotariam e o teto da caverna desabaria sobre ela.
Como está nossa hóspede mortal? Ribombou uma voz masculina. Não era Cronos. A voz de Cronos era áspera e metálica, como uma faca raspando a pedra. Eu a ouvirá debochar de mim muitas vezes em meus sonhos, mas a voz era mais profunda e grave, como um contrabaixo. Sua força fazia o chão vibrar. Luke emergiu das sombras. Ele correu para Annabeth, ajoelhou-se ao lado dela e então olhou para o homem invisível. Ela está perdendo as forças. Precisamos nos apressar? O hipócrita, como se ele se importasse com o que aconteceria a ela. A voz profunda gargalhou, pertencia a alguém que estava nas sombras. À margens do meu sonho, então, uma mão carnuda empurrou alguém adiante para a área de luz Artemis, as mãos e os pés presos que correntes de bronze celestial. Arquejei seu vestido prateado, estava rasgando, esfarrapado, seu rosto e seus braços estavam cortados em vários pontos, e ela vertia icor e o sangue dourado dos deuses. Você ouviu o garoto, disse o homem nas sombras. Decida. Os olhos de Artemis dardeavam de raiva. Eu não sei por que ela simplesmente não arrebentava as correntes ou sumia, mas não parecia capaz disso. Talvez as correntes a impedissem ou alguma mágica ligada àquele lugar escuro e horrível. A deusa olhou para Annabeth e sua expressão mudou para a preocupação e afronta. Como você ousa torturar uma donzela como esta? Ela vai morrer logo, disse Luke, mas você pode salvá-la. Annabeth emitiu um ruído fraco de protesto. Parecia que meu coração estava sendo torcido em um nó. Eu queria correr até ela, mas não conseguia me mover. Soltem minhas mãos, disse Artemis. Luke apresentou sua espada, mordecostas, com um golpe preciso. Ele cortou as algemas da deusa. Artemis correu para Annabeth e tomou o peso de seus ombros. Annabeth desabou no chão e ficou ali, tremendo. Artemis cambaleou, tentando suportar a carga de pedras negras. O homem nas sombras deu uma risadinha. Você é tão previsível quanto fácil de vencer, Artemis. Você me pegou de surpresa, disse a deusa, ajeitando o corpo sobre o seu fardo. Isso não vai acontecer de novo. De fato não vai, disse o homem. Agora você está fora do caminho para sempre. Eu sabia que não resistiria a ajudar uma donzela. Afinal, essa é a sua especialidade, minha querida. Artemis gemeu. Você não sabe nada de misericórdia, seu porco. Nesse ponto, disse o homem, estamos de acordo, Luke. Pode matar a garota agora. Não, gritou Artemis. Luke hesitou. Ela ainda pode ser útil, senhor, como isca mais adiante. Ora, você acredita mesmo nisso? Sim, general. Eles viram atrás dela. Tenho certeza. O homem ponderou. Então as víboras podem vigiá-la aqui, supondo-se que ela não morra em razão dos ferimentos, você poderá mantê-la viva até o solstício de inverno. Depois disso, se nosso sacrifício transcorrer conforme planejado, a vida dela não terá o menor significado. A vida de nenhum mortal terá significado. Luke ergueu o corpo inerte de Annabeth e o levou para longe da deusa. Você nunca vai encontrar os monstros por que procura, disse Artemis. Seu plano fracassará. Como você sabe pouco, minha jovem deusa, replicou o homem nas sombras. Mesmo agora, quando suas queridas seguidores começam a buscar para encontrá-la, elas trabalham diretamente a meu favor. Agora, se nós desculpar, temos uma longa jornada a fazer. Precisamos ir ao encontro de suas caçadoras e cuidar para que sua busca seja desafiadora. A gargalhada do homem ecoou na escuridão, fazendo tremer o chão até que todo o teto da caverna parecesse prestes a ruir. Acordei com um sobressalto. Tinha certeza de que ouvirá uma batida ruidosa. Olhei à minha volta no chalé, estava escuro lá fora. A fonte marítima ainda gorgolejava. Não via outros ruídos, a não ser o pio de uma coruja no bosque e a distante arrebentação das ondas na praia. À luz do luar, em minha mesa de cabeceira, estava o boné de Newark Wakes de Annabeth. Eu o olhei fixamente por um segundo e então, bang! Alguém ou alguma coisa estava batendo à minha porta. Agarrei contra a corrente e saí da cama. Olá, chamei. Tum, tum, fui me aproximando devagar da porta. Destampei a lâmina, abri bruscamente a porta e me vi cara a cara com um Pegasus negro. Ei, chefe, sua voz soou na minha mente enquanto ele se esquivava da lâmina da espada. Não quero virar espetinho de cavalo. Suas asas negras abriram-se com um susto e o deslocamento do ar provocado
me fez recusar um passo. Black Jack, disse eu aliviado, mas tanto irritado. Estamos no meio da noite. Black Jack bufou. Não mais, chefe. Não são 5 da manhã. Para que você ainda está dormindo? Quantas vezes eu já lhe disse? Não me chame de chefe. Como quiser, chefe. Você é o cara. Eu, o número 1. Esfreguei os olhos para me livrar do sono e tentei não deixar que o Pegasus lesse meus pensamentos. Esse é o problema em ser filho de Poseidon. Ele cria cavalos de espuma do mar. Posso entender a maior parte dos animais equestres. No entanto, eles também podem me entender. Às vezes, como no caso de Black Jack, eles mais ou menos me adotam. Veja, Black Jack, foi o primeiro prisioneiro a bordo do navio de Luke no último verão. Até criamos uma pequena confusão que lhe permitiu escapar. Na verdade, eu tive muito pouco a ver com isso, mas Black Jack conferiu a mim crédito de salvá-lo. Black Jack disse eu, você deve estar nos estábulos. Ah, os estábulos, você vê, Kiron. Nos estábulos? Bem, não. Pois é, ouça, temos um outro amiguinho marinho que precisa de sua ajuda. De novo? Eu disse aos cavalos marinhos que viria buscá-lo. Você. Deixei escapar um gemido. Sempre que eu estava perto da praia, os cavalos marinhos me pediam que os ajudasse com seus problemas. Eles tinham um um bocado de problemas. Baleias encalhadas, golfinhos presos em redes de pesca, sereias com unha quebrada. Eles me pediam que submergisse e ajudassem. Tudo bem, concordei, estou indo. Você é o melhor chefe, e não me chamem de chefe. Black Jack relinchou suavemente. Poderia ter sido uma risada. Olhei para minha cama confortável. Meu escudo de bronze ainda pendia de parede amassado e inutilizável. E na mesinha de cabeceira estava o boné mágico Deus Yankees que pertencia a Annabeth. Num impulso, enfiei o boné no bolso. Acho que tinha o pressentimento, naquele exato momento, de que não voltaria ao chalé por muito tempo.